E aí, pessoal, estamos ao vivo às 8 horas da noite. Vamos ver se aparece alguém. A gente está começando essa live. Hoje eu decidi focar aí no exercício, falando sobre qual é o melhor exercício para emagrecer, né? Já tem alguém aí, que legal. Dá mais um tempinho pro pessoal ir entrando pra gente começar essa live. Como eu falei, a gente vai estar falando sobre exercícios, né? E aí no início, eu vou falar um pouquinho, uma parte mais teórica, assim, um pouco mais densa, mas é para que vocês realmente entendam, né? Qual que vai ser o melhor. Por que eu decidi, né, falar sobre esse assunto? Eu vejo que, assim, muitas pessoas têm essa dúvida de qual que é o melhor exercício para emagrecer. E eu vejo que também há uma confusão muito grande em relação a isso. Porque eu vejo que, assim, muitas coisas, as indicações sempre estão mudando. A gente pode ver isso principalmente na nutrição, né? Que teve um momento que a mídia e os especialistas condenavam muito as gorduras, que eram, né, que a gente tinha que evitar de todos os jeitos, todas as gorduras eram ruins. E hoje a gente vê que na mídia estão falando muito sobre o carboidrato. Estão agora condenando o carboidrato. Por um lado isso é bom, por outro é ruim, porque gera uma confusão muito grande na cabeça das pessoas. E assim eu vejo que acontece também no caso do exercício físico, né? Por um tempo as pessoas falavam que o quê? Para emagrecer, o melhor era ficar ali na esteira 1 hora, naquele exercício contínuo, aeróbico. E não é bem assim. Hoje que a gente vai descobrir isso, vai ver qual realmente que é o melhor pra gente estar aí fazendo em relação ao emagrecimento, né? E eu vejo também que há uma associação. Quando a gente fala assim, exercício para emagrecer, como eu falei, parece que é aeróbico. Aí a pessoa quer ficar ali 1 hora na esteira, né? E o que eu queria mostrar para vocês, antes da gente concluir, eu acredito que a gente precisa entender por que daquilo. E não ficar assim, agora eu vou fazer exercício aeróbico, agora eu vou fazer o HIIT, agora eu vou fazer... Não, mas por que daquilo? Por que eu tenho que fazer aeróbico? Por que eu tenho que fazer o HIIT? Por que eu tenho que fazer o exercício intenso, né? E pra gente começar, eu gostaria de mostrar pra vocês os tipos de exercício, que eu vejo que também tem muita confusão. O que é exercício aeróbico, o que é exercício intenso. Então eu vou mostrar para vocês o que é o que, né? Cada exercício. E o que cada exercício faz no nosso organismo. Qual é a diferença de fazer um exercício aeróbico e um exercício intenso, né? Então vamos lá. Para a gente começar, a gente tem que entender que o nosso corpo, o nosso organismo, é como se fosse uma máquina. A gente precisa de energia, assim como o carro precisa de um combustível. A gente precisa de energia para realizar as atividades e deixar os sistemas funcionando normalmente, né? E o nosso corpo, ele capta energia de 3 formas. No primeiro momento, então, quando a gente está assim, em repouso, no momento que a gente está aqui, por exemplo, eu estou aqui sentada, estou em repouso, o meu corpo está, ao mesmo tempo, gerando energia e gastando, certo? Mas quando eu vou fazer um exercício, quando eu saio da minha zona de conforto e vou para um exercício mais intenso, por exemplo, vou dar uma corrida ali para pegar alguma coisa, o meu corpo não estava preparado para aquilo. Então ele precisa de uma energia diferente
que ele estava acostumado. E a gente sabe que ali nos primeiros segundos, até mais ou menos 10 segundos, o nosso corpo vai utilizar uma energia que já estava armazenada no nosso músculo. Que essa energia, o nome dela é ATP. É como se fosse uma moeda de energia. Depois de mais ou menos 10 segundos, vai acabar esse estoque de energia. Então, nosso corpo vai precisar produzir energia de alguma forma. E nesse tempo, né, de 10 segundos até mais ou menos 3 minutos, o nosso corpo vai utilizar a energia do quê? Ele vai queimar principalmente ali a glicose, que vem principalmente do carboidrato. Ele vai quebrar ali as moléculas de carboidrato para formar energia. Então, esse é o segundo tipo de energia, de geração de energia, né? E a terceira forma de conseguir essa energia é através da quebra das moléculas de gordura, que acontece depois de 3 minutos, mais ou menos, de exercício. E é nesse momento que o consumo de oxigênio está mais alto. Então, para facilitar, por que eu estou falando isso tudo para vocês? Para vocês poderem entender o que é exercício aeróbico e o que não é. Então, exercícios que você consegue manter por mais de 3 minutos, sem intervalo, sem parar, sem uma recuperação ali, você pode considerar como um exercício aeróbico, porque você vai estar utilizando o oxigênio e esse oxigênio vai estar ajudando ali na quebra de gordura para formar energia. Então, é nesse momento que tem a maior quebra ali de gordura. A maior influência da gordura é ali, depois de 3 minutos, exercícios mais contínuos, exercícios mais lentos, mais leves, tá? Então, o que eu queria mostrar para vocês é que existem 2 tipos de exercício. Eu vejo que há uma confusão muito grande, que as pessoas confundem muito. O que é exercício intenso, o que é HIIT, o que é aeróbico. Então, como eu falei, exercícios que você consegue manter por mais tempo, a longo prazo, são exercícios predominantemente aeróbicos. E exercícios que são de curta duração, que você faz ali, por exemplo, dá o gás ali nos primeiros segundos, mas não consegue manter por muito tempo, eles são exercícios anaeróbicos. Por quê? Porque eles não precisam do oxigênio para gerar energia. Eles vão pegar de outras fontes essa energia. Então, quais são os tipos mais comuns, os termos mais comuns que a gente vê, né? Então, eu vejo que as pessoas falam muito de exercício HIIT, exercício intenso, exercício contínuo. Então, exercício HIIT é o quê? São exercícios de alta intensidade que você faz em curto período de tempo. Então, é exercício anaeróbico e não aeróbico, tá? Beleza. Então, você deve estar se perguntando, poxa, Gabi, então você falou aí que exercícios mais longos são exercícios aeróbicos, por isso eles utilizam o oxigênio. E, ao mesmo tempo, eles usam a gordura para gerar energia. Então, isso quer dizer que os exercícios aeróbicos são os melhores para emagrecer? Será? É aí que a gente se engana. Por isso que é tanto propagado por aí, né, que exercício aeróbico é o melhor para emagrecer, porque as pessoas pegam só essa parte. Ah, beleza, então o exercício aeróbico é aquele que queima gordura, então ele é o melhor para emagrecer. Mas a gente precisa olhar o negócio como um todo, porque a mágica do negócio acontece na recuperação e não somente durante o exercício.
Então, o que acontece? Como eu falei, quando a gente está em estado aqui de repouso, o nosso corpo está gerando e gastando ao mesmo tempo. Ele tem a energia ali necessária que ele precisa para o estado de repouso. Mas quando a gente entra em exercício, ele não tem essa energia que é necessitada, né? Na hora ali. Ele tem uma energia estocada para ser usada nos primeiros segundos, mas ele não tem energia suficiente dependendo da intensidade que você está realizando. Então, o corpo gera uma dívida de oxigênio, vamos dizer assim. Então, você não consegue consumir o oxigênio ali na hora que você está fazendo exercício intenso, você não consegue consumir o oxigênio necessário para aquele exercício, e aí você gera uma dívida de oxigênio. E quando que você vai pagar essa dívida? Você vai pagar na recuperação. Então, quando a gente faz um exercício leve, um exercício aeróbico, logo depois, como é um exercício leve, a gente não saiu tanto da nossa zona de conforto, como é um exercício leve, é muito rápida essa recuperação. E aí, rapidamente, o seu corpo volta ao estado normal. Porque o nosso corpo sempre busca o estado normal, que a gente chama de homeostase. Então, não tem como a gente ficar naquela intensidade, porque não é natural do nosso corpo. Por isso, ele precisa voltar ao estado natural. Então, o exercício leve, você rapidamente, em alguns minutos, você já voltou para o seu estado normal. Agora, quando você faz um exercício intenso, coloca o seu corpo ali, realmente, um exercício, por exemplo, como o HIIT, um exercício até mesmo como a musculação, o seu corpo gera uma dívida muito grande. E por isso, você precisa de mais tempo para se recuperar. E é nessa recuperação que o seu corpo continua trabalhando, ele continua querendo mais oxigênio, tá ali consumindo mais oxigênio, e como eu falei lá no início, quando o seu corpo está consumindo oxigênio, ele está queimando a gordura, porque a energia vinda da gordura necessita de oxigênio, entendeu? Então, qual que é a conclusão disso? Será que é o exercício aeróbico ou será que são os exercícios intensos, né? Que são melhores para emagrecer. Então, só para a gente entender o que é exercício intenso, que eu vejo que parece simples, mas eu vejo que muitas pessoas ainda têm essa dúvida, né? O que seria um exercício intenso? Exercícios intensos são aqueles exercícios que te deixam muito ofegante e que você geralmente não consegue manter por muito tempo, como um exercício leve e aeróbico, que você provavelmente consegue manter até por 1 hora, dependendo do seu estado físico. Mas exercícios intensos a gente não consegue manter por muitos minutos sem ter ali um repouso, né? Então, por exemplo, o exercício HIIT, que você faz ali alguns segundos, né? Dependendo do método utilizado. Então, tem gente que usa ali 20 segundos fazendo, 10 descansando. Ou então 30 fazendo, 15 segundos descansando. Então, esses são exercícios HIIT. Outro tipo de exercício intenso, a musculação, por exemplo, pode ser considerado um exercício intenso. Porque você não consegue manter várias repetições por muito tempo. Então, é um exercício muito intenso que exige do seu organismo mais do que um exercício aeróbico, tá? Então, qual a conclusão disso? Olhando para isso, comparando o exercício aeróbico com o exercício intenso, que são esses que eu te falei, e a gente pode ver que o exercício intenso seria o melhor para emagrecer, já que
o exercício aeróbico, ele só queima gordura ali durante o exercício. Quando você parar o exercício, seu corpo vai voltar ao estado que estava de repouso. Já o exercício anaeróbico, que não utiliza o oxigênio como fonte primária, são ali segundos, vai queimar o carboidrato ali no momento do exercício, mas depois, na recuperação, algumas pessoas falam aí 24 horas, alguns estudos mostram 24 horas, outros 48 horas, o seu corpo vai continuar queimando a gordura, mesmo você estando aí paradinho, mas ele continua porque você fez uma dívida de oxigênio, uma dívida de energia, que aí ele vai estar queimando ali na hora a gordura, tá bom? Mas, pessoal, existem algumas contraindicações, se assim eu posso dizer. Não é que agora o exercício intenso é o melhor para emagrecer, agora eu vou fazer exercício intenso. Não, a gente tem que tomar muito cuidado, porque pode ser que o seu corpo não esteja preparado para uma determinada carga, uma determinada intensidade. Então, se você está começando agora, se você está pensando em começar, o ideal é começar com exercícios. Você pode fazer, por exemplo, o HIIT, você pode fazer exercícios intensos, mas de uma forma mais leve. Por exemplo, exercícios de baixo impacto, né? Até para não sobrecarregar as suas articulações e também o sistema cardíaco. Então, outra contraindicação também em relação a exercícios intensos é o caso de pessoas que têm propensão a doenças coronárias, pessoas que têm alguma doença cardíaca. Então, é muito importante que você primeiro consulte o seu médico antes de você sair por aí pulando na sala, fazendo exercício HIIT, exercícios muito intensos, tá? Então, essas são as recomendações. Então, tá começando? Começa mais leve, exercício de baixo impacto. Tem problema no coração? Consulte o médico antes de fazer, tá bom? Uma coisa que eu esqueci de falar no início, em relação à confusão de o que é o que, né? Que eu tava falando, muita gente fala que a corrida seria um exercício aeróbico, mas eu posso utilizar a corrida de uma forma anaeróbica, de uma forma intensa. Então, se eu fizer tiros, por exemplo, tiros rápidos, de poucos segundos, eu não necessariamente vou estar fazendo um exercício aeróbico. Então, existe uma diferença. Primeiro, a gente tem os dois grandes grupos que eu falei para vocês, que é o exercício aeróbico, exercício anaeróbico. Depois a gente entra nas modalidades, que seria corrida, ciclismo, até musculação também. E aí a gente entra nos métodos, né? Que poderia ser o HIIT, o método intenso, intervalado. Intervalado já entra musculação também. Então, há essas diferenças aí. Ainda muitas pessoas defendem, né, o exercício aeróbico para emagrecimento. Mas como eu falei, eu particularmente acredito que o exercício aeróbico para emagrecimento são para algumas pessoas que realmente não podem fazer exercício intenso. Pessoas que estão muito acima do peso, com realmente sobrepeso elevado, realmente é perigoso, para não sobrecarregar as articulações. Então, realmente, algumas pessoas é mais indicado fazer o exercício aeróbico, que é, por exemplo, uma caminhada, o elíptico, a bicicleta, que não são tão agressivos como o exercício intenso, né? Outras pessoas também já preferem o exercício aeróbico do que um exercício intenso. Acho que exercício intenso exige demais, então preferem fazer o aeróbico. Assim, cada um tem, né, as escolhas. Já está mais que comprovado que o exercício intenso gera resultado com menos tempo.
Então, às vezes você faz 1 hora de esteira, em 15 minutos ou até menos, você pode ter o mesmo resultado se você estivesse fazendo um exercício intenso, de alta intensidade. Mas algumas pessoas ainda preferem o aeróbico e tá tudo bem. Eu acredito que assim, é melhor fazer um exercício que você realmente se sente melhor, que você goste, do que não fazer nenhum exercício e viver numa vida sedentária. Então, se a tua preocupação, mas qual que é o exercício que é melhor para o emagrecimento? É o exercício intenso. Mas eu não tenho tanta motivação para fazer esse exercício intenso? Não, então tudo bem, faz o exercício aeróbico que você não gosta? Eu gosto, então faz o exercício aeróbico até para te gerar mais motivação, ter ali também os hormônios, né, da felicidade, do prazer durante o exercício. Eu particularmente, no meu caso, eu uso muito mais o exercício intenso. Gosto muito de fazer, por exemplo, o HIIT, que eu posso fazer em casa, posso fazer também utilizando a corrida e a musculação. Mas em alguns dias eu uso o aeróbico, não por questão de vai emagrecer ou não vai, mas por questão de prazer, porque o aeróbico me dá um prazer também. Eu gosto de correr, principalmente na rua. Na academia eu não gosto não, mas na rua é muito bom ver a natureza, ver pessoas. Então, pra mim, isso é muito bom. Tá bom, pessoal? Eu gostaria de abrir agora para perguntas. Eu não sei se ficou muito claro o que eu falei, né? Porque realmente tem umas coisas que são um pouquinho mais confusas quando a gente vai para a parte de energia, né? Que eu falei no início. Mas eu espero que vocês tenham entendido. Então, o resumo é esse dessa live que eu queria clarear um pouco para vocês, né? Primeira questão do exercício, que nem sempre uma corrida vai ser um exercício aeróbico. Eu posso usar a corrida, a modalidade corrida, como uma coisa mais intensa. Então existe a diferença aí de um exercício aeróbico, que eu falei que para ficar mais fácil de vocês entenderem, é o quê? Exercícios que são prolongados, que você consegue fazer de uma forma mais prolongada, são exercícios aeróbicos. Exercícios intensos, como a gente conhece, que na verdade são exercícios anaeróbicos, são aqueles exercícios que você só consegue manter por alguns segundos, não consegue manter, por exemplo, 1 hora sem você parar. Então, são exercícios que não utilizam o oxigênio ali como uma fonte primária. Vai estar quebrando a energia, vai estar gerando energia de outra forma. Então, por isso que não é considerado aeróbico. Essa foi a primeira parte, né, que eu falei. A segunda parte é que exercícios intensos utilizam principalmente a quebra do carboidrato para gerar energia. E exercícios contínuos, os exercícios aeróbicos, utilizam principalmente a gordura para gerar energia. Mas não quer dizer que o exercício aeróbico é melhor para o emagrecimento, porque logo depois do aeróbico a gente volta ao estado normal de repouso. E por isso ali cessa aquela alta queima de gordura. Já o exercício intenso, a gente está queimando o carboidrato ali no momento, mas depois do exercício, na recuperação, seu corpo continua com uma alta queima de gordura para pagar toda a dívida que ele tinha. Tá bom? Aí tem uma pergunta aqui. Quais exercícios intensos que você indica? Então, aí depende de cada caso, né? Se a pessoa gosta muito de coisas mais dinâmicas, não gosta muito da academia, do sistema da academia, de ficar lá 3 de 10 e tal, eu indicaria o HIIT, que você pode fazer até em casa. Você pode fazer com a corrida também. Não precisa ser exercícios pulando, exercício com peso
sei lá, fazendo apoio, mas você pode fazer com a corrida. É um exercício bom. Aí tem o exercício HIIT, como eu falei, e também tem o caso da musculação. A musculação também é considerado um exercício intenso, dependendo, claro, da carga que você pega e do jeito que você faz. Porque se ficar lá no pezinho bem levinho, aí também não adianta. Tem que ser uma coisa que realmente sobrecarregue, tá? Eu acredito que deu para falar tudo que precisava ser dito. Não tem muito assim o que prolongar esse assunto, até porque estão falando muito aí na mídia, né? Até especialistas nas redes sociais falam muito sobre exercícios intensos e tal. Mas acho que essas partes que são as mais importantes, de saber que nem todo mundo está preparado para isso. Então é isso, gente. Só vou dar mais os avisos finais. Eu não tô vendo mais nenhuma pergunta aqui. Foi uma live bem rápida. Um resumão. Qual é o melhor exercício para emagrecer? E aí, o aviso é o seguinte. Semana que vem vai ter treino ao vivo novamente. Vou estar transmitindo um treino ao vivo. Só que vai ser lá no YouTube. Então, se você tem vontade aí de começar um treino, se você tá parado em casa, ou mesmo se você quer um exercício diferente e juntar comigo, com outras pessoas, na terça-feira, às 8 horas da noite, lá no YouTube, eu vou estar transmitindo um treino HIIT ao vivo, pra gente fazer junto, tá bom? E na quarta que vem, estaremos aqui novamente. Se vocês tiverem sugestão de temas, pode mandar para mim, que aí eu me organizo para falar o tema que vocês sugerirem, tá bom? Então, quarta, terça-feira, 8 horas no YouTube, treino ao vivo. Quarta-feira, aqui no Instagram, também às 8, a gente vai estar falando de um tema mais teórico, como foi hoje, tá bom? Então é isso, pessoal, vou fechar. Não tem mais nenhuma pergunta, qualquer coisa vocês me mandam no direct, que eu respondo lá, tá bom? Valeu, gente, pela atenção aí. Até mais, tchau, tchau.